Pronto! Onde o conhecimento encontra o bom humor. Apresentação de Paula Rosmaninho. Pronto! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Pronto! Eu sou Paula Rosmaninho, sou fisioterapeuta e osteopata. E aqui nós vamos falar sobre o bem-estar, saúde, espiritualidade e tudo aquilo que te leva a uma descoberta do ser humano, da sua saúde e do seu bem-estar. O tema de hoje é algo que já aconteceu com você em algum momento da sua vida. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma expert nesse assunto, Nathalie Rocha. Ela é terapeuta energética e entende muito sobre essa relação do corpo, mente e energia. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada, quero agradecer imensamente pelo convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui participando com você. E nós vamos aprender muito com ela. Nath, para começar essa nossa conversa, eu quero que você explique pra gente o que é esse autojulgamento. Então, vamos lá. O autojulgamento, quando a gente fala de autojulgamento, a gente fala de autocrítica e falta de amor. São três coisas que estão interligadas o tempo todo, né? Sem contar que o autojulgamento, ele é um sentimento, uma emoção que quando a gente acessa, nós baixamos a nossa vibração. Então, quando você baixa a sua vibração, você entra num espaço de vulnerabilidade. Tanto para energias densas, quanto para também você se coloca no lugar onde as pessoas todas vão te julgar, né? E o autojulgamento, o que é o autojulgamento? Ai, eu tô gorda. Ai, como eu sou burra. Ai, nossa, eu tô horrorosa hoje. É esse tipo de coisa, né? Eu sempre falo que nós somos nosso melhor inimigo e nosso pior inimigo. Nosso melhor amigo e nosso pior inimigo, né? Porque a gente tem o poder de se autodestruir o tempo todo. Verdade. Fiquei até quieta, né? Porque você é forte. Mas todos nós temos essa mania Sim. de se autojulgar, de se autocriticar. Porque nós somos ensinadas assim. É verdade. Né? Sempre apontando, né? Sempre apontando. Você fez errado, você tá errada. Nós não fomos educadas e criadas para se amar. Ninguém ensina a gente a se amar. Porque o tempo todo nós temos que ser melhor que os outros, o tempo todo nós temos que ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais educada. Menina não faz isso, menina não tem essas coisas. Então o tempo todo nós crescemos com a autocrítica, né? A gente se criticando, porque a gente ouviu isso o tempo todo, né? Porque a gente tem tanta dificuldade em ser gentil com a gente mesmo. A falta de amor. A falta de amor. Não adianta, eu sempre falo, o amor, ele é o único sentimento, o amor e a felicidade. São os dois únicos sentimentos, por exemplo, que fazem a gente manifestar. Mas quem se ama 24 horas por dia? Ninguém. Isso é impossível, né? Quem é feliz 24 horas por dia? É impossível. Eu falo que a felicidade é um sentimento, é uma emoção que a gente sustenta, que a gente cria e sustenta. Agora, eu falar para você que a gente precisa ser 24 horas por dia feliz, isso é impossível. Porque ao longo do dia, a gente acessa todas as emoções. Né? Então, a gente precisa cuidar o quê? Começar a trabalhar isso, é um exercício diário. Por isso que existem estratégias onde a gente aprende a manter o amor, a manter a felicidade, né? O maior tempo possível. Porque se você consegue ao longo do seu dia se amar mais que odiar, você já está muito bem. Você já venceu, né? Já venceu. Então, assim, existem estratégias, terapias que nos ensinam a fazer isso, né? Porque é difícil, ninguém consegue. E por isso que existe a terapeuta energética, né? Porque nós somos energias o tempo e a gente precisa ter esse controle, né? Do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa emoção, para a gente conseguir manter esse equilíbrio. Isso. Muito legal. Como o excesso de autocrítica pode impactar nossa autoestima em nossas relações? Impacta a autoestima e vou te falar uma outra coisa também que as pessoas não têm noção disso. Impacta o seu receber. Sim. Se você não consegue entender, se você não consegue se olhar como uma potência que você é, se você não consegue se olhar e se elogiar,
se você não consegue se olhar e se amar, você o tempo todo está falando para as energias do universo que você não é uma pessoa importante. Então, se você acredita que você não é uma pessoa importante, ninguém mais vai acreditar, nem o universo. Né? Então você começa a receber, eu sempre falo que nós o tempo todo nós manifestamos, todos nós somos grandes manifestadores, mas a gente manifesta errado o tempo todo. Então o tempo todo que você tá lá, ai, eu odeio esse emprego, ai, que coisa chata, ai, eu não quero ir, o seu dia vai acabar ali. Você pode ter certeza que vão acontecer milhões de coisas para te perturbar durante o dia. Agora, se você acorda e fala, caramba, tô de novo nesse emprego, mas como eu posso melhorar ali? O que eu posso fazer para me sentir bem ali, né? Olha só, você já mudou sua vibração, né? É a mesma coisa. Ah, não gosto de fulano, detesto fulano. Mas espera aí, não, eu não me dou bem com fulano. O que eu posso fazer para melhorar essa relação? O que eu posso fazer para melhorar esse emprego que eu não gosto, né? Você já muda a sua vibração. E tudo é a forma como você se comunica com o seu corpo, com a sua mente. Por isso que eu falo, é muito importante o equilíbrio físico, mental e espiritual. É uma tríade que é o que eu trabalho nas minhas mentorias, é isso. Para você entender que o equilíbrio dessas três partes é o que faz você manifestar, é o que faz você acessar os seus dons e habilidades. Por exemplo, você falou de autocrítica. Todos nós temos dons e habilidades, mas ninguém consegue enxergar os seus dons e as suas habilidades. Porque ninguém acha que dom e habilidade é você fazer algo. E nem sempre é isso. Às vezes, é uma qualidade que você tem tão potente que você pode, por exemplo, o dom que você tem de ouvir as pessoas, você pode ajudar as pessoas, curar as pessoas. É verdade. Com uma palavra que você fala, com um abraço que você dá. É verdade. Né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender aonde estão os seus dons e as suas habilidades, né? Nossa, é verdade. Você acha que o medo de errar tem relação direta com o autojulgamento? Total, total. Porque se você não acredita que você é uma potência, se você não acredita que você é uma maravilhosa profissional, você, lógico, vai entrar naquele medo de julgamento, medo de errar, medo de ser uma fraude. Eu sempre falo que uma das principais crenças limitantes que bloqueiam a vida das terapeutas é porque elas, dentro delas, têm aquele medo do julgamento e o medo de que as pessoas acharem que ela é uma fraude. É verdade. Isso é uma coisa impressionante. É. Eu lembro quando eu comecei a gravar vídeo, né? Eu tinha pavor de gravar vídeo no Instagram. Pavor de gravar. Mas qual era o meu medo? Que as pessoas, quando eu fizesse live, me fizessem uma pergunta que eu não sabia responder. Falei, Jesus, elas vão me perguntar algo que eu não sei responder, como é que eu vou fazer, que mico que eu vou pagar? Esse era o meu pavor. E logo depois disso eu comecei a trabalhar com as terapias de expansão da consciência, que é desprogramação neurobiológica, que é reprogramação. E eu comecei a fazer em mim. Cara, hoje em dia eu gravo, assim, com uma facilidade. Mas por quê? Porque eu consegui identificar aonde começava aquele meu medo. O meu medo do julgamento das pessoas é porque eu tinha um problema com a rejeição. Né? Então, quando eu descobri, né, quando eu acessei a causa raiz, tudo ficou mais fácil. É mais fácil de você trabalhar isso, né? Sim. Mas a autocrítica, o medo de errar, o medo de julgamento, isso aí são camadas que a gente vai acessando. Por quê? Porque a gente não confia na gente, a gente não tem amor próprio, a gente acha que todo mundo é melhor que a gente acha que não merece. O tal do não merecimento é uma trava na vida que é assim surreal. E eu conheço pessoas com dons, habilidades, profissionais incríveis que não conseguem expandir por causa do medo de errar e o medo do julgamento. O medo paralisa, né? O medo paralisa. O medo ele é bom, Paulinha. Sim. Ele é bom porque ele te salva. Mas você não pode deixar esse medo tomar conta de você, vida. Interferir, exatamente. Não pode, entendeu? Tem que ter um limite ali, né? E as terapias energéticas ajudam a gente nisso, né? Fazer você se reencontrar, você acessar a sua verdade, quem é você, né? Acessar sombras, né? Pode falar isso? Pode sim, porque todos nós somos luz e sombra o tempo todo. Sim. Ninguém é bonzinho 24 horas por dia e ninguém é mal 24 horas por dia. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Você é uma pessoa maravilhosa, mas se alguém mexer nas suas filhas, você vai virar uma moça. Entendeu? Então eu falo assim, todo mundo é bom e mal. Não existe gente 100% mal e gente 100% boa, né? Mas as nossas sombras é muito bom acessar. Mas a gente precisa ter cuidado de como acessar.
Eu não sou muito a favor dessas terapias que fazem você ficar acessando sombras, acessando os traumas, né? Eu trabalho muito com trauma nas minhas mentorias, mas eu não sou muito a favor da gente ficar acessando isso, porque você, a cada dia, é uma nova pessoa. A cada dia você descobre algo bom sobre você. A cada dia você se transforma. Nós temos a oportunidade de nos transformar todos os dias, né? Então é muito legal a gente saber o que está atrapalhando. Sim. É muito legal a gente pegar aquele trauma, reconhecer ele. Tá bom, aconteceu isso comigo, mas agora eu vou sair do lugar de vítima e vou Isso. para um outro lugar. Entendeu? Porque Eu sou muito a acaba, favor disso. porque senão acaba você ficando só nesse lugar de Só nesse vítima, né? lugar de vítima. E aí, o mundo tem Não, que e a ter vítima- piedade de mim, porque Aí eu- você passa a vida toda culpando o papai e a mamãe É. por não ter te amado lá na É. infância, você não fez. Podia falar xingar. É, Você não fez nada a sua vida toda, entendeu? é, Culpando aquele pai e aquela mãe, verdade. que ele foi o meu. Eu sempre falo que nossos pais foram os melhores pais que eles poderiam ser, com a informação que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham na época. Sim. E vou te falar uma coisa: todos nós, quando nascemos, nós nascemos com as crenças da nossa mãe e da nossa avó. Sim. Então, a sua mãe nasceu com a da sua avó. Então, olha, é um tronco familiar Eu já recheado li de que são dores. 6 gerações, né? São 6 gerações. Então, você ali tem muito amor, tem muito trauma, tem muita dor, entendeu? Então, a gente não pode culpar os pais. Tudo bem, existem pais e pais. Mas a gente passar a vida sofrendo e culpando É. não faz a gente Não evoluir Não nunca. faz sentido, né? Não faz sentido a sua sentido. vida. Como que você vai, né, Não viver faz só sentido. naquele, Não faz naquele sentido. medo, naquele trauma? Não, é exatamente Verdade. isso. E agora nós vamos entrar, então, falando um pouquinho do falta de propósito e o vazio interno. Porque tantas pessoas hoje se sentem sem propósito, mesmo tendo conquistado com outras conquistas externas, mas no fundo ainda se sente sem propósito. Vou falar uma coisa para você que eu falo para todas as mulheres, que isso é uma das principais queixas, né? Cara, esse negócio de propósito, você cria o seu propósito. Não existe isso. Você cria o seu propósito. O que você é boa? O que você gosta de fazer? Então foca nisso. Agora, quanto mais distante você está da espiritualidade, mais vazio você vai se sentir. Não existe prosperidade sem espiritualidade. Forte isso, hein, gente? Anota aí Não no existe. caderninho. Sabe por que não existe? Porque existe, você acreditando ou não, eu hoje, eu sou espiritualista. Eu não sigo nenhuma religião, porque espiritualidade não tem nada a ver com religião. São duas Isso eu coisas deixar bem completamente diferentes, tá? A espiritualidade que eu trabalho e que funciona, que eu vejo, é a espiritualidade diária. É como que você se trata. Uhum. É como você trata as pessoas à sua volta. É o que você faz das oportunidades que você ganha. É de você estar atento aos milagres diários que a gente tem e que a gente não reconhece, porque a gente não consegue entender o quão merecedora nós somos de receber milagres. E nós recebemos milagres diários. E quanto mais você se conecta com essa espiritualidade, quanto mais você se conecta com quem é dentro de você, mais próspera você vai ficando. Porque prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa no amor próprio. De novo, amor próprio. Uma vez eu li, agora eu não vou lembrar, que nós somos a fagulha de amor, né? Do Criador, do Deus, quem quer que você queira chamar. E que nós somos amor. Sim. E aí, só que nós, né, cada um vai fazendo as suas escolhas e vai se perdendo no tempo, né? Sim. E nas suas escolhas. Mas que a gente sempre lembre disso, né? Que nós somos essa centelha de amor. E o amor que constrói isso tudo. É o amor próprio, é o amor com o outro, é o amor, né, com seus filhos, o amor com a vida. E a gente vai se perdendo mesmo ao longo da vida. Sim, né? sim. A gente vai se esquecendo de quem a gente era. Por causa da cultura, Sim. por causa da criação, por causa do meio que a gente vive, por causa dos empregos que a gente vai colecionando ao longo da vida, dos relacionamentos, né? A gente vai se perdendo de quem a gente é e vai sendo moldada para caber em caixinhas. Mas é essa merda toda. Porque quanto mais você se esforça para caber em caixinhas, você vai se perdendo de quem você é. E quando você vê, a Paula de 10 anos atrás não existe mais. Quais são seus sonhos há 10 anos atrás?
que você não conseguiu realizar porque você teve que ir se moldando, você tá entendendo? Então, o trabalho até das minhas mentorias é isso, fazer você se reconectar com quem você sempre foi, mas que você foi se perdendo. E a partir daí, a gente vai lapidando os seus dons e habilidades que sempre existiram dentro de você. Por isso que eu falo, propósito a gente cria. É verdade. A gente cria o propósito que a gente acha que vai ser feliz com aquilo, né? Verdade. A busca pelo propósito virou uma cobrança a mais na nossa geração? Sim, sim. E vou te falar mais. Eu acho que a internet piorou isso. Porque é um tal de pessoas felizes que acordam 5 horas da manhã plenas, meditando, tomando Maquiada, aquela... gente. Gente, as pessoas acordam lindas! Que isso? Por que isso não acontece comigo, né? E isso veio com uma cobrança muito grande. Sim, E verdade. eu noto muito para nós mulheres. Precisamos Sim. ser mãe, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da casa. É, Porque a mulher até hoje ainda é muito cobrada. muito. E que é um absurdo isso. Porque os homens, uma coisa que eu já notei também, porque eu atendo muitas empresárias. Muitos homens não conseguem aceitar o fato da mulher estar mais bem sucedida que ele. Sim. Eu vejo muitos casamentos das mulheres que eu atendo assim. Quando a mulher começa a expandir, voar, o cara pira. Porque ele não está acostumado com a mulher dona do seu caminho. Eu vou entrar até aqui, então, num caso que eu sabia hoje. Uma amiga minha conversando, falando que se separou do marido, a queixa do marido, exatamente o que você falou, que ela trabalha demais. É isso Eu aí. falei, mas espera É aí, isso aí. Paula, ele falou isso pra mim. É isso aí. Eu estou te deixando É porque você isso trabalha demais. É isso aí. Olha só, é isso aí. Mas assusta, Paula. Os homens não estão preparados para mulheres com potência, mulheres que sabem o que quer, mulheres que ganham mais dinheiro que eles. Eles não estão preparados para isso, porque durante muito tempo o homem Isso era o não provedor foi. da casa, Sim. o homem que mandava, o homem que falava onde era a viagem de férias. Hoje em dia não, hoje em dia as mulheres estão cada vez mais expandindo, cada vez mais tomando o seu lugar, né? E é isso mesmo, porque nós viemos aqui para ser protagonistas da nossa vida. Eu não quero ser coadjuvante, eu quero ser protagonista da minha vida, né? E uma das piores coisas que acontece é quando você decide, as pessoas, deixa as pessoas decidirem como será a sua vida. São aquelas famosas narrativas que as pessoas contam sobre a gente e que a gente acredita. De tanto que contam, a gente acaba acreditando. Vira verdade, né? Vira verdade. Muitas vezes, as pessoas contam histórias sobre a nossa vida e a gente acredita. É verdade. Porque a gente está tão triste, está tão fora do eixo, né? Essa falta mesmo de conexão da gente com a espiritualidade, que a gente acaba, às vezes, quando a gente se vê, a gente se transformou no que as pessoas queriam, não do que a gente quer. Né? E eu vejo muitos casamentos acabarem por causa disso. E aí se perdem, né? E acabam, perde. ficam perdidas, Fica né? perdida. E aí, Fica perdida. é verdade. Como lidar com aquele sentimento de vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem? É porque muito na internet acaba isso, né? Mostrando que tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, mas nem ainda sempre tá, falta, né? né? Nem sempre Nem tá. sempre tá. Uma coisa que eu gosto muito, que eu vou dar uma dica para vocês. Escrevam. A escrita, ela cura. Escrevam muito. Escutam músicas edificantes, né? Músicas de frequências altas. Tem a 528, tem a 434 Hz. Você bota lá no Google, músicas de frequência alta. Escutam, assistem coisas, né, que elevam sua vibração. Louvores. Faça uma oração todo dia antes de sair de casa, né? Porque se a gente não perder essa conexão, e se a gente começar a se deixar ser muito levada, a gente fica triste, a Sim. gente fica depressiva, Sim. né? A gente começa a perder a vontade. E o que eu falo também é... Eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Eu sempre... Às vezes meu marido até fala, eu vivo no mundo da Paulinha. Mas não é, porque a gente precisa ter esse pensamento que vai dar certo, né? Com certeza. Porque é isso aí. Já existem estudos, né? Na área da saúde, falando que o pensamento modifica toda a sua energia, né? Dentro de você. Então, assim, se você acordar pensando, ai, que droga, eu vou ter que trabalhar, eu tô cansado, não sei o quê,
o seu dia vai ser uma droga, né? Mas posso te dar uma dica? Fala. Não é o pensamento que muda, é Não? o sentimento. Ah, Sabe por quê? Porque você pode falar lá todo dia de manhã aquelas frases lindas, aquelas afirmações, mas se dentro do seu coração sim, você claro. estiver triste, magoado, com raiva, você pode ficar ali igual um papagaio falando 30 vezes aquelas frases que não vai adiantar nada para você. Sim. Então, qual é o negócio? É você jogar para sua tela mental o positivo, mas levar para o seu coração. Aí você vai pensar, mas se uma pessoa triste e depressiva não faz isso. Não, não faz. Ninguém consegue fazer isso. É. Por isso que o pensamento positivo não resolve para ninguém. Você já viu alguém ficar rico falando frase de pensamento positivo? Não. Não fica, gente. Esse negócio de pensamento... O problema todo é que as pessoas interpretaram errado esse negócio de pensamento positivo. Por isso que ninguém, por mais que faça pensamento positivo, continua na merda. Uhum. Porque não é o pensamento, é o sentimento. Sim, sim. O universo, ele entende a sua vibração, ele não entende o seu pensamento, ele não lê pensamento. Sim. Ele vai, através da ressonância, o que você sente. Então não adianta se você tá lá, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou rica, eu sou abundante. Se por dentro você tá, caramba, que saco, eu você não me acredita amo. nem naquilo que você tá falando, então não adianta, Então né? tudo é o pensamento, tudo é o sentimento. Por isso que é importante a gente cuidar das emoções. Sim. Quando você cuida das suas emoções, você abre espaço para você manifestar. Agora você falou uma coisa, porque não é fácil acessar, né, as emoções. Você não, né, você não é pensar e você sentir, né? É um trabalho É verdade. diário, é um trabalho diário. Por isso que eu falo, as minhas mentoradas, as meninas que fazem a mentoria comigo, estão comigo há muito tempo. Ninguém para de fazer mentoria. Ninguém para, todo mês elas renovam. É porque é um dia, né? O dia a dia é uma prática, todo mês né? elas renovam, porque cada mentoria que a gente faz é um aprendizado novo e a gente vai acessando outras coisas, entendeu? Tem uma menina que está comigo há 3 anos. Ela faz todo mês. Ela não para. Entendeu? Porque isso é um exercício diário. Aí o que a gente faz? É educar o nosso corpo para ser amado. Você é melhor do que ninguém sabe disso. O nosso corpo fala com a gente diariamente, o tempo todo. O tempo todo. E um dos trabalhos dentro da mentoria é isso. Você tem que aprender a conversar. A gente conversa com o corpo todo dia. É você fechar os olhos e você entender o que as suas células estão expandindo. Ai, é lindo demais. É maravilhoso! Eu tive uma paciente que ela falava isso, que ela escutava o que o corpo dela queria. Ela ia pra academia, aí tinha a série lá. Só que ela sentia que o corpo dela não queria fazer aquela série. Não queria fazer aquele exercício. Eu falei, nossa, que lindo. E é isso. Muito bom que depois que eu aprendi isso, a conversar com o meu corpo, tem lugares que eu não vou. Só de eu pensar aí, meu corpo na meia hora já retrai. É impressionante. Como tem lugares que eu vou que ele expande. Mas tem lugares que na mesma hora retrai. Eu já conheço o meu corpo. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, onde eu tenho que ir, onde eu não tenho. E isso tudo é treino, é hábito. É uma prática, né? É uma prática. E muda a vida, Paulinha. Muda a vida. É libertador, né? É libertador, porque eu já falei, eu não sou obrigada a nada. Depois que você entende quem é você, depois que você entende qual é o seu propósito, o que você vai fazer aqui, quais são seus dons e habilidades, isso é libertador, porque você não se sujeita a mais nada. E, Nath, e vê se eu tô entendendo. E não é questão de ser egoísta. Claro é questão de ser, de levar, né? Igual ser casada, tem filha, é você levar o seu amor aonde você estiver, E né? vou te fazer uma pergunta que eu faço para todas as minhas mulheres que têm filho. Você colocaria suas filhas nos lugares em que você se coloca? Nem sempre. Então por né? que você se coloca? Você tá entendendo? Uhum. Não é ser egoísta, gente. Mas a gente precisa entender que nós precisamos nos amar antes de qualquer pessoa, até dos filhos. Porque a gente só consegue amar uma pessoa verdadeiramente se a gente se ama. E isso é libertador. Entendeu? O amor realmente cura. Cura nós, cura as doenças, cura a nossa vida, cura a nossa família, cura o nosso trabalho. Né? Mas como que a gente consegue acessar esse amor todo? Cara, a espiritualidade. O amor de uma energia do Criador, de Jesus, ou de seja da árvore, seja lá o que você acredite, entendeu? Mas você se conectar com a espiritualidade é libertadora. Tá vendo, né, gente? Tá anotando tudo aí, hein? Vamos lá.
O propósito é algo que se encontra ou se constrói ao longo do caminho? Eu crio o meu propósito. Eu Graças a crio Deus, em viu, todas as gente? minhas fazendas. Todo mundo cria o propósito. Tá todo mundo criando e criando coisas maravilhosas. A gente consegue criar. Você pode criar a vida que você quiser. Olha. É só você saber acessar isso. E aí, é indo lá na Nathalie, gente, olha. Depois ela vai deixar o contato dela aí para todo mundo. E como começar a prática com mais compaixão consigo mesmo? Aprende a falar não. Simples assim. Aprende a falar não. Ô, palavrinha difícil, né? Mas sabe o que é uma coisa que eu comecei a aprender, perceber depois que eu comecei a aprender a falar não? Muita gente se afastou de mim, né? Pediu um monte de amigo. Mas que na verdade não era amigo, né? Eu falo que amigo mesmo de verdade é aquele que você pode ser verdadeiro. Exatamente. Você não precisa ser uma máscara, né? Um personagem. E quando eu comecei, o que eu comecei a perceber? Por exemplo, coisas básicas que a gente não presta atenção do dia a dia. Quando a gente, por exemplo, que é casado, vai no restaurante, a gente nunca pede o que a gente quer, pede o que o filho quer ou o marido quer. Quando a gente deixa de comprar roupa pra gente para comprar só pro filho. Quando a gente deixa de planejar uma viagem com os lugares que a gente quer porque o filho e o marido querem ir pro lugar. Olha quantos nãos a gente fala pra gente ao longo da nossa vida. Verdade. Quando você deixa de se cuidar. Quando você, por exemplo, não vai ao médico porque está pensando na criança que tem que ir ao médico. Quando a gente está sempre se colocando em segundo, terceiro lugar, isso são os nãos que a gente está falando pra gente. Então, teve uma hora que eu falei, não falo mais não pra mim, eu só falo sim pra mim e não pros outros. Uhum. Caiu o mundo dentro da minha casa, mas foi um processo que eu precisei fazer, até pra me curar, porque eu estava adoecendo. Sim. Eu estava adoecendo, eu estava morrendo aos poucos. Sim. Até eu entender que eu precisava me colocar em primeiro lugar. Né? E é muito difícil. As pessoas não conseguem falar não. Não conseguem. Quantas amigas suas você já atendeu de graça porque não queria falar não? Com muitas. Aí sabe o que acontece? Você vai ser sempre aquela amiga que vai fazer tudo de graça. É Porque você fica boazinha, com pena, né? boazinha. Eu parei, eu não atendo mais amigo meu. De graça, não. Ah, pode fazer? Posso, tô te mandando meu Pix. Entendeu? Você estudou para isso, né? Você conquistou isso, todo esse conhecimento foi conquistado, né? Não Ninguém tem te essa. deu. Mas você tá entendendo? Ações do dia a dia que a gente não percebe, que a gente vai falando não pra gente o tempo todo. Sim. Entendeu? Quando, por exemplo, você tá morta de cansaço, não tá afim de sair de casa, aí liga alguém, vamos pra uma festa. Aí você vai só pra amiga não ficar triste. Entendeu? Eu não saio de casa, eu só vou quando eu tô muito animada, quando eu quero muito, entendeu? Se eu tô cansada, eu não vou. Se a pessoa é sua amiga de verdade, ela vai entender perfeitamente, nem vai ficar com raiva de você. É verdade. Né? Então são esses nãos diários que a gente tem que aprender a não falar pra gente, falar pros outros, né? Uhum. Isso é muito importante. Verdade. Existe cura sem perdão de si mesmo? Olha, eu acho que a gente falou um negócio de dizer não, mas eu acho que o perdão ainda é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, perdoar a si mesmo, né? Eu tenho um exercício dentro da minha mentoria, eu mandei até semana passada para elas escreverem uma carta, depois de uma prática que a gente fez durante a semana toda trabalhando o amor incondicional. No final da semana eu pedi para elas escreverem uma carta para elas mesmas, eu não ia ler essa carta se desculpando, se perdoando. De 12 mentoradas, 4 não conseguiram fazer a carta. Porque a culpa que elas sentiam por algo de errado que elas fizeram, né, no passado, é tão grande, né, que elas não conseguiam. Não consegue acessar, não assim? consegue, não consegue se perdoar. Ou até coisas que aconteceram com elas, igual eu tive um caso de uma paciente minha que ela foi estrupada quando ela sofreu um abuso, né, quando ela era criança, e ela não conseguiu escrever a carta, porque ela até hoje ela acha que a culpa foi dela. Não. Então, assim, eu acho que se perdoar ainda é a maior dificuldade. Como a gente pode aprender a se permitir ser imperfeito? Entendendo que ninguém é perfeito. Simples assim. Erra o tempo todo. Simples. Não existe perfeição. O que existe são momentos em que você pode estar feliz com quem você é, com as condições que você tem, com a vida. Eu sempre falo para as meninas, né? As pessoas, para aprender a manifestar, primeiro tem que aprender a agradecer o que tem, mesmo que não tenha nada.
mas agradece o nada que você tem, né? É verdade. E é essa mudança, eu sempre falo, mudança de mentalidade é a chave de todo o processo de autoconhecimento de tudo. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a você, em relação aos relacionamentos, em relação à espiritualidade, em relação ao dinheiro. Enquanto você não muda a mentalidade em relação a isso, você não consegue sair do lugar, né? E tudo é trabalhar, entender, não é questão de ser permissiva, mas a questão é você, por exemplo, ok, eu tenho essa questão, entendo e tal, mas o que eu posso fazer para mudar isso, né? Porque todos nós podemos mudar qualquer coisa. O problema é que a gente não quer. A gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer mudança que a gente tenha, isso quer dizer o quê? Abandonar pessoas, coisas e lugares. Quem está disposto hoje a abandonar uma vida, por exemplo, de festas para poder melhorar? Quem está disposto a abandonar aquela galerinha que você odeia, mas você está lá só para pertencer? Então, as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo. Todo mundo quer mudar de vida, mas ninguém quer passar pelo processo. É a mesma coisa, né? Quando vai lá no consultório, tô com dor. Aí você tá disposto? Hoje, antes, assim, eu me sentia culpada, né? Se eu não conseguia melhorar a pessoa, eu falei, nossa, eu sou uma péssima profissional, não consegui. Mas hoje não, hoje eu consigo enxergar isso, porque quer mudar a alimentação? Quer mudar a atividade física? Quer colocar atividade física? Não querem. Então, querem fazer o mesmo do mesmo. Então, fica difícil você, né? Não tem você como. melhorar. Lá na mentoria eu falo, ó, o negócio é o seguinte, a mentoria é um mês comigo, você vai fazer isso, isso e isso. Você tá disposta? Não dá pra fazer então. Não atendo. Outro tempo, né? Vai em outro tempo, em outro momento. Mas deixa eu falar, isso é uma coisa muito importante. Nem todo mundo está preparado para fazer terapias energéticas. Nem todo mundo está preparado para se transformar. Tem gente que não tem maturidade emocional ainda para fazer uma mudança na vida, para ser a dona, a protagonista da sua vida. Tem gente que não tem maturidade. Tem gente que vai ser a vida inteira aquela ali que alguém vai mandar. Mas tudo bem, tá tudo bem. Agora você tem que ter essa consciência. Sim. Né? Isso tudo é trabalhando a mentalidade, né? Sim. Nath, agora vamos falar um pouco, para descontrair um pouco aqui esse papo que ficou bem pesado, né? Qual foi o momento em que você percebeu que estava se cobrando demais? Você teve esse momento? Tive esse momento. Quando eu tive minha filha, foi completamente diferente do que eu imaginava, né? Eu achei que a maternidade ia ser linda, ai, que coisa maravilhosa, né? E para mim foi um caos. Eu entrei em pânico. Eu quase tive uma depressão pós-parto porque eu não estava conseguindo segurar aquilo ali, né? A minha mente e o meu corpo não acompanhavam. Então ali foi um momento. Foi inclusive ali que eu comecei a trabalhar com as terapias energéticas, logo depois que eu tive a Esther, que eu comecei a trabalhar. Porque eu vi que eu precisava sair daquele lugar que eu estava, naquela vida mecânica, né, extremamente materialista, e tive que mudar. Alguma coisa tinha que mudar ali. E ali eu comecei a estudar, comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi um curso de Reiki, depois eu me tornei mestre em Reiki, comecei a dar aula de Reiki. Aí, uns 3 anos depois, eu fui para as outras terapias, né, de expansão da consciência. E ali, conforme eu vou trabalhar, eu sempre falo para elas, cada atendimento que eu faço com elas, eu me curo também. Sim. Entendeu? A gente que trabalha com terapias energéticas, e eu falo, gente, é pro resto da vida. O autoconhecimento é pro resto da vida. Não é você ler um livro. Autoconhecimento é muito além disso, e é pro resto da vida. Só termina quando você fecha o olho que você tá morrendo. Entendeu? E foi um trabalhinho de formiguinha comigo, né? Eu tinha muita questão com rejeição, muita questão de frustração, sabe? Baixa autoestima. Eu tinha muitos problemas emocionais que até então não existia para mim. Existia para os outros, mas não para mim. E eu fui começando a perceber isso depois que eu tive esse teste, porque mexeram em muitas camadas, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não tem esse slogan. Nossa senhora, é brabo. Mas é bom que também te levou para esse lugar hoje, né? Maravilhoso, porque transformou a minha vida total, né? Eu mudei de profissão, mudei tudo.
Quando foi a última vez que você riu de si mesma? Hoje. Eu rio de mim mesma o tempo todo. O tempo inteiro, não tem como não rir, né? A gente tem que rir. A gente tem que rir, não tem que chorar, né? É o que eu falo, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então, se a gente não ri das coisas que acontecem com a gente, né? Eu sempre falo, a gente tem que levar. A gente é muito pesado. Tudo é difícil, entendeu? A gente acaba tornando a vida muito difícil. Então, se a gente não ri das coisas ruins que acontecem com a gente, não é lógico, né, pô? Tô com um problema seríssimo, vou rir. Não é isso. Mas é você tratar a vida com mais leveza, né? As coisas estão muito pesadas. Você abre a internet, é só desgraça, né? E essa autocobrança também, eu acho que isso é uma coisa que está levando as pessoas a se entrarem num lugar muito ruim, né? Você vê, nunca teve tanto suicídio igual está tendo ultimamente. E jovens, né? E jovens, Paulinha, jovens é uma coisa assim absurda. Na pandemia começou isso. Na pandemia eu atendi muitos jovens e os filhos, né, das minhas pacientes com isso, que já tentaram se matar. As pessoas surtaram e estão surtadas até hoje. É verdade. Ninguém se Todo recuperou. mundo tá doente, Ninguém né? se recuperou. Ninguém se recuperou, entendeu? A pandemia deixou marcas muito profundas em todos nós. E até hoje, né? Até hoje, até hoje. Então, assim, eu acho que quanto mais leve a gente levar a vida, não leve tudo tão a sério, entendeu? Para de reclamar à toa. Sim. Minha avó falava, quem reclama, clama. 2 vezes, né? 2 vezes. Reclama. Então, quanto mais você reclama de algo, olha que coisa, quanto mais você reclama, você está mandando uma mensagem para o universo que você está gostando daquilo. Então, ele vai mandar mais bom para tua casa. Entendeu? Então, assim, vamos tentar levar tudo com mais facilidade, né? Outra coisa também, a gente não sabe o que o outro tá passando. Então, é todo mundo muito nervoso, ninguém tem paciência com nada, gente. As pessoas brigam à toa. Um mata o outro à toa, entendeu? E a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Então, vamos fazer tudo com mais, né? Leveza, menos estresse, né? E que tudo dá certo, né? Eu acho, no final tudo dá certo, cara. É uma aceitação, né? Eu posso dizer que assim, a gente precisa ter mais essa aceitação. Eu acho que precisa ter mais fé. Mais fé. Sim. Eu acho que a fé é essencial. E quando eu falo de fé, fé em qualquer coisa que você acredite. Entendeu? Qualquer coisa. Eu tenho muita fé. Eu já recebi muitos milagres. Sim. Muitos, desde que eu era criança, porque eu sempre tive alguns problemas de saúde. Então eu já recebi muitos milagres. Já tive graças alcançadas, assim, enormes, entendeu? Eu tenho muita fé. Portanto, que eu trabalho com a minha intuição o tempo todo. O meu trabalho, ele é todo pautado na minha intuição. E nós somos intuitivas, né? Muito, nós todo precisamos mundo trabalhar mas isso. a gente não acredita. Não acredita. A gente não acredita. A gente acha que é coisa da cabeça. Mas entendeu? Eu acho que é por causa desse mundo muito mecânico, né? Muito de você ter que sempre estar à prova de alguma coisa e acaba você esquecendo. Mas é a questão de que você, quando você está desconectada muito Sim, com quem você é, né? Sim. Aí você não acredita que o seu corpo está falando com você, que o seu coração está falando com você. As pessoas oram à noite, aí de manhã acontece um milagre, mas as pessoas não enxergam. Eu falo isso. As pessoas vivem pedindo as coisas, mas as pessoas não estão atentas nem presentes para reconhecer os milagres acontecendo. Para receber até né? Para receber, porque às vezes você pediu à noite, acontece de manhã e você Mas sabe qual é o problema? Você pede um presente numa caixa amarela. Você recebe uma caixa vermelha, você não reconhece. Verdade. E uma coisa que mudou muito a minha questão da manifestação, eu aprendi a receber de tudo e de todos. Tem que aprender a receber de tudo e de todos. Sim. Sem julgamento. Sem julgamento. Se você julga como você vai receber, por exemplo, de Deus, você não vai receber. Quem é você, né? Quem é você? Porque Deus te dá muitos presentes de várias formas. E nunca vai ser como você quer. Porque Ele vai fazer algo para despertar em você. Tudo que Deus manda para sua vida, Ele manda para despertar algo em você. Sempre tem um propósito, né? Sempre tem. Tudo tem um propósito. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Tudo tem um propósito. Boas, tudo tem um propósito. Nada é por acaso, gente. Não existe acaso. Tudo já está escrito em algum lugar. Tudo já está escrito. Tudo que você sonha já está em algum lugar disponível para você. Mas você precisa ir lá e acessar. Estar leve, né? Para poder reconhecer isso. Estar sensível, estar inteiro para você, estar presente nas situações.
Ninguém tá presente com nada. Você tá conversando com Nada. a pessoa tá no celular. O que foi? É. Não tem mais olho no olho. As pessoas não conversam mais. Qual foi a última vez que você ligou pra uma amiga sua? A gente não liga mais para as pessoas, a gente só escreve. Você tá entendendo? Então as pessoas não estão mais presentes nas relações. Isso é muito preocupante, né? E eu sempre me questiono, né, que a gente trabalha mais com essa questão, eu também com toque, né? O toque é muito também poderoso. E a gente vê, aí eu fico me perguntando, me questionando, e como vou fazer isso, né? E como que a gente vai resgatar essa conexão, essa leveza? A pessoa tem que querer, não adianta. Ninguém cura ninguém. A gente não tem esse poder. Cada um se cura sozinho. Eu sempre falo para elas, eu sou apenas uma ponte. Eu sou uma ponte que vou te mostrar onde ir do ponto A para o ponto B. Mas quem vai fazer a travessia é você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho como fazer isso por você, né? Ninguém, não tem esse poder. Mas as pessoas precisam querer mudar. Eu vejo muitas pessoas, Paulinha, querendo ajuda, mas elas não querem. Elas querem ajuda, mas elas não sabem como fazer isso, porque a maioria delas estão tão envolvidas, né, na vida delas, nos desafios, que todos nós temos muitos desafios, né? Que elas não se permitem passar por esse processo, entendeu? Eu vejo muito isso. Muitas mulheres maravilhosas que elas não se permitem sair daquele lugar. Porque elas acreditam fielmente que aquilo ali é o lugar delas. Elas não conseguem, por exemplo, almejar uma coisa maior, grandiosa, porque elas não acreditam na potência delas. E aquilo que você falou lá no início, né? Que não é para ela, né? Não é para ela, não é merecimento. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Você quer ver uma coisa que... Gente, a gente tem muitos hábitos errados, né? Sabe aquela coisa que quando alguém te elogia, aí você fala, imagina, são seus olhos. Ou então assim, nossa, eu não precisava. Gente, toda vez que a gente faz isso, olha que hábitos que a gente tem. A gente tá mandando um recadinho lá pro Deus assim, não gosto de presente. Não quero receber. Olha só. É verdade. Depois que eu comecei a ter... Mas isso é o quê? Mudança de mentalidade. Por isso que é importante você fazer terapia energética para você entender essa mudança de mentalidade que eu falo. Porque depois que eu entendi isso, que eu comecei a aprender a receber, hoje em dia alguém me dá, ai, que bom, adoro, me dá mais. Entendi. Eu amo, entendeu? Porque eu também era esse tipo de pessoa. Eu era esse tipo de pessoa que odiava receber elogio. Eu achava que era um absurdo eu receber elogio. Eu achava que as pessoas estavam me elogiando só para me agradar. Não porque realmente eu estava bonita, alguma coisa assim. Entendeu? Então são hábitos que a gente faz diariamente. Faz mesmo. Igual a questão do desconto. Se você é uma pessoa que vive enchendo o saco para pedir desconto, você nunca vai evoluir na sua vida, porque você vibra na escassez o tempo todo. Entendeu? Então o tempo todo a gente está vibrando na escassez, o tempo todo a gente está trazendo aquilo pro nosso... Igual outro dia eu estava até falando com as meninas. Você é aquele tipo de pessoa que só quer coisa gratuita na internet? Aí quando a pessoa te oferece alguma coisa você não quer, você está vibrando na escassez. A gente precisa aprender a honrar as pessoas que nos ajudam. E a gente não sabe honrar, porque a gente acha desaforo. Olha que coisa louca da nossa mente. Entendeu? Então são muitas coisinhas que a gente precisa mudar, sim, na nossa mentalidade, nossos hábitos, que eu falo. Para você quer mudar de vida, tem que aprender que você tem que abandonar pessoas, coisas e lugares. Hábitos também. Porque aí sim você consegue fazer uma transformação na sua vida. Sem isso você não vai sair do lugar. Nath, então fala pra gente. Nós conversamos aqui, foi maravilhoso, uma delícia. Já me curei em algumas partes, mas vou precisar de você em outras partes. Me fala como que é o seu trabalho, como que as terapias energéticas, como que funciona isso para poder estar chegando nessa cura e nessa expansão. Então, hoje eu tenho 3 tipos de tratamento, né? Tem a mentoria financeira empresarial, que são para empresárias e empreendedoras, mulheres. Eu tenho o meu grupo de tratamento que tem todos os meses. Agora, segunda-feira, a gente vai fazer um que é Desvendando a Escassez. São 14 dias de áudios diários para a gente acabar com a escassez. E tem a minha mentoria para mulheres ou para homens, quem quiser, que é um mês, e onde durante esse mês a gente faz 5 sessões online. Faço mesa radiônica, faço as placas de recalibramento. Todos os dias você recebe áudios para você ouvir. Você fica um mês sendo tratada.
Olha que legal. E é muito legal, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu amo. Eu amo, E aí, gente. nisso, você consegue ter essa Ali, expansão, o que você acontece? consegue ter Nessas esse... mentorias eu faço uma leitura do seu campo. Isso, é. E é nessa leitura eu vou desvendar e vou te mostrar quais são os seus bloqueios invisíveis. Isso que é importante. São aqueles bloqueios que você finge que não tem, que você nem sabe que tem. As suas correntes de aprisionamento. Entendeu? Então, quando a gente acessa, toda a mentoria tem isso. A primeira coisa que eu faço é ali fazer a leitura de todo o seu campo energético, identificar quais são os seus principais bloqueios e a gente vai trabalhar em cima disso. Ó, gente, muito legal. Então, já anota aí também que você precisa disso. Então, agora vamos para o nosso último bloco, que é aquela pergunta e responda com uma palavra. Tá bom? Tá bom. Podemos? Podemos. Uma palavra que te representa hoje. Liberdade. O sentimento que mais te move. Amor. O que significa propósito para você? Vida, movimento. O que te traz paz instantânea? Eu com eu mesmo. Um hábito que transformou sua rotina. Orar. Uma palavra que define coragem. Uma palavra que define coragem. Liberdade. Eu acho que você precisa ter muita liberdade, muita coragem para ter liberdade. Algo que você precisou desapegar para crescer. Meu ego. Uma palavra que te conecta com Deus ou o universo. Manifestação, porque eu só manifesto porque eu me conecto com a espiritualidade. Um medo que virou aprendizado. Medo do julgamento. Foi aprendendo ali que tudo bem eu ser julgada e que isso não é sobre mim, mas sobre as pessoas que estão me julgando, né? E que eu não sou o que elas falam, eu sou o que eu entendo por mim e o que eu acredito. Uma palavra que define sua essência. Paz. Hoje é paz. Há um tempo atrás era não, hoje né? é. Que possamos todos chegar nessa paz, né, gente? É o que a gente busca aqui também. Eu acho que né, é um pouquinho que cada um quer, querendo ou não, é essa paz que a gente tenta, né? Ou seja, na oração, ou seja, nessa reconexão, ou no tratamento, que a gente consiga também. É paz de espírito, né? Essa leveza nos transforma, né? Sim. Então, estamos chegando no final. Adorei. Foi uma delícia. Foi muito bom. Nós aprendemos muito, né? Fez muito sentido, né? As suas falas aqui, os seus ensinamentos, as suas informações. Então, que isso fique aí também para você que está nos ouvindo. Se fez sentido para você, indica o nosso podcast para uma amiga, para sua mãe, para quem estiver precisando também ouvir essas palavras maravilhosas que a Nathalie trouxe para a gente hoje. E eu quero te agradecer a sua disponibilidade e que você volte para outras vezes. Cara, né, pode me chamar que eu venho, amei. Né? Amei, maravilhoso. Então teremos outras oportunidades para a Nathalie falar aqui com a gente outros temas, outros assuntos que foi muito gostoso. Foi maravilhoso. Nathalie, então fala pra gente onde você atende, como que é o seu contato, para a gente poder acessar toda essa expansão aí. Então, os meus atendimentos, 99% deles são online, tá? Você pode me achar lá no meu Instagram, nathalierocha.terapeuta. E eu faço alguns atendimentos aqui em Três Rios, na ASO também, quando a pessoa quer, Nathalie, eu prefiro fazer presencial. Não tem problema, a gente faz. Mas é porque a maioria gosta de fazer online no conforto da sua casa, né? Vocês podem me procurar lá. E o meu Instagram, me chama lá, qualquer dúvida que a gente conversa. Qual que é o Instagram? É nathalierocha.terapeuta, @nathalierocha.terapeuta. Então é isso, gente. Chegamos mais um programa do Pronto, aqui no canal 17. E espero todos vocês no nosso próximo encontro. Pronto. Onde o conhecimento encontra o bom humor. Apresentação de Paula Rosmaninho.